Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito de enganos praticados pela religião. O que preciso fazer para ser salvo? É uma pergunta que eu faço. É o tema deste vídeo. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo do 21 ao 26. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada e eu te convido a ler também no texto da Bíblia Viva 2002. Versículo 21. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. Versículo 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Versículo 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre e ela é a nossa mãe. Temos que respeitar a época para quem Paulo estava falando essas palavras. Não era para os dias de hoje, não foi para os dias de hoje. Essa palavra foi dita aos Gálatas, entre o ano 50 e 62. Eu não vou colocar ano 54, 58, não. Entre o ano 50 e 62. Foi escrito para os Gálatas, dizendo que Jerusalém, os judeus que estavam em Jerusalém, eles eram escravos por serem o quê? Descendentes dos que receberam as leis do Monte Sinai. Porque o Monte Sinai gerou filho para a escravidão. E a mesma coisa que o Monte Sinai gerou para a escravidão acontece nos dias de hoje com a religião. Porque se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Você não vai ser salvo. O gafanhoto vai na sua geladeira, vai comer seu Danone e sua comida. Se você não batizar nas águas, você não será purificado, você vai para o inferno, se Jesus voltar, você vai ficar. Se você não der a oferta, você está roubando a Deus da mesma forma que dízimo. Se você não comer o pão e não beber o suco, que é uma representação da Páscoa judaica, você não tem comunhão com Deus, sendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a religião diz que não tem comunhão com Deus se não comer um pedaço de pão feito por uma pessoa sem compromisso nenhum com Deus, ou um suquinho de uva do mais barato que tem. Se você não jejuar, não colocar o seu corpo carnal de uma forma de afligi-lo, você também não consegue agradar a Deus, você não consegue buscar coisas de Deus. Então, a religião gera, da mesma forma que o Monte Sinai gerou, a religião gera filhos para a escravidão. Geram pessoas para ser escravos, para viver na servidão da teologia, para viver debaixo do jugo de doutrinas de homens. É a mesma forma, é a mesma comparação. Agora eu vou colocar na Bíblia Viva para a gente entender. Vou usar a 2002, eu tenho a 2007, mas eu vou usar a 2002. Bíblia Viva, eu te convido a ler comigo. Se você não tiver ela por aí, só você acompanhar aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Texto da Bíblia Viva 2002. Escutem-me, vocês, amigos, que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para ser salvos. Porque vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? Então, para os religiosos que acham que tem que viver debaixo dos 613 itens da lei de Moisés, que na verdade a religião só usa uns 10 ou 12 e usa o que lhes interessa. Então, ele aqui vai dar um entendimento, Paulo deu um entendimento para os Gálatas de como deveria ser. Versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Versículo 23. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava. Mas o bebê da mulher livre só nasceu depois que Deus havia feito uma promessa especial
de que ele viria. Quem foi essa promessa desse filho tão especial que viria? Que Deus fez essa promessa para Abraão. O descendente, não mas sim o descendente. Jesus de Nazaré veio, quando ele morreu, ele se tornou o Cristo ressuscitado, o Messias. Ele batizou, ele salvou, ele justificou, ele santificou. Versículo 24. Ora, esta história verdadeira é uma ilustração das duas maneiras de Deus ajudar o povo. Um modo foi dar-lhe suas leis, para que as obedecessem. Ele fez isso no Monte Sinai, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés. Aliás, o Monte Sinai é chamado Monte Agar, pelos árabes. Versículo 25. Em minha ilustração, Agar, a mulher escrava de Abraão, representa Jerusalém, a cidade mãe dos judeus, o centro daquele sistema de procurar agradar a Deus pela tentativa de obedecer aos mandamentos. E os judeus que procuram seguir aquele sistema, são seus filhos escravos. Então, quando manda, força, induz as práticas das leis judaicas, são o quê? São filhos escravos. Estão vivendo como escravos, não como herdeiro. Esses crentes por aí ainda não tomou a posição de filho, de herdeiro. São escravos do sistema religioso. São escravos achando que no templo onde eles frequentam, Deus está ali. Mas Jesus disse àquela mulher, a samaritana, nem em templos, nem nos montes, mas deve adorar a Deus no Espírito, porque o Senhor é o Espírito. E o que as pessoas buscam? Aonde as pessoas buscam adorar a Deus? Aonde as pessoas buscam encontrar a presença de Deus? Em um templo feito por mãos de homens. Se vestem com belas roupas, algumas pessoas com mais poder aquisitivo com joias. Domingo, levanta, vamos à casa de papai, vamos à casa de Deus. Você não está indo para a casa de Deus. A pessoa que vai num lugar desse está indo para um templo feito por mãos de homens. Deus não está nesse lugar. Porque nesse lugar tem fraude, tem mentira, tem engano, tem lei, tem maldição, tem Moisés. Em qualquer lugar, o Cristo ressuscitado, o Espírito, pode estar, menos nesses lugares. Porque nesse lugar tem mandinga, tem feitiçaria, tem o toma lá da cá, tem a barganha, tem falsas promessas, tem dizendo que Jesus ainda vai voltar, tem dizendo que a justiça eterna ainda não foi estabelecida, estão falando que a Jerusalém espiritual ainda não foi estabelecida, que o juiz de Deus ainda não veio, então só tem mentira e fraude. Então os filhos de Deus estão vivendo como escravos nesses lugares. 26. Mas a nossa cidade mãe é a Jerusalém celestial, e ela não é escrava das leis judaicas. Você está entendendo como nós, o povo gentil, que faz parte da promessa que Deus fez a Abraão, que nós fazemos parte dessa Jerusalém celestial? Nós somos livres de qualquer mandamento dos 613 itens da lei de Moisés. Nós somos livres de todos. Nós fomos absolvidos de todos. O escrito de dívida foi rasgado e foi cravado no alto da cruz. A religião tenta pegar lá no alto para colocar na vida das pessoas. Coloca sim, por um tempo. Mas quando Deus, no tempo de Deus, ele vai lá e coloca na mente do que é seu, dos que são seus, e eles saem desses lugares. Eles saem desses currais, desses apriscos. E seguem quem? Seguem o Cristo ressuscitado. Seguem o Deus que é o Espírito. Porque Apocalipse capítulo 21, versículo 3, Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, e ele mesmo está dentro dos seus filhos, dos eleitos, nesta terra. Não é o porvir, porque o porvir é a vida eterna no Espírito. Mas nessa terra, Deus está dentro do templo dele, que são os espíritos dos eleitos, os espíritos dos seus filhos. Então, meu amado, infelizmente, quem está seguindo a religião, quem está seguindo a teologia, são filhos escravos. Estão vivendo sob o antigo pacto, estão vivendo na escravidão que o Monte Sinai gerou.
estão vivendo como os judeus que viviam em Jerusalém antes do juízo do ano 70. Está da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. Ah, mas onde eu vou não dá dízimo. Mas eles pedem oferta. Oferta é da lei. Ah, mas nós temos que pagar, ajudar a pagar o aluguel. Sim, peça, então tem que ser pedido contribuição. Dádivas, não oferta. Oferta era para a manutenção do templo e para as festividades. Isso. Ah, mas se eu não der o dízimo, meu pastor não vai conseguir pagar a conta de água e de luz. Mas dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. É uma ordenança da lei. Mas como que eu vou nascer o meu netinho e eu não vou falar para a mãe dele, levar lá para o padre benzer, batizar? Como que eu vou ser um pagão sem batismo? Eu vou ser um pagão? Jesus andava nos dias de sua carne, segundo você lê na Bíblia, ele não andava apontando o dedo para as prostitutas, para os ladrões, dizendo, vai lá na água, onde está João Batista, vai lá e se batiza. Jesus não falava isso. Jesus para o ladrão da cruz não disse, você só vai ser salvo se você conseguir descer dessa cruz, tirar os pregos dos seus pés, tirar das suas mãos, descer lá e procurar uma água, se batizar e no templo dar dízimo, dar oferta. Senão você não vai ser salvo. Jesus não falou isso. Pelo contrário. Jesus andava com as prostitutas, andava no meio dos beberrões, andava no meio dos pecadores, andava no meio de todo tipo de gente. Ele só não andava no meio dos religiosos. Pare para pensar. Jesus não andava com religiosos. Pelo contrário, a luta dele era contra Satanás. Satanás quem é? Eram os opositores, os oponentes, os que se opunham ao que ele estava fazendo. Porque Satanás é isso, Satanás não é um ser. Satanás é um adjetivo para quem se opõe. Infelizmente, a religião faz o quê? Faz seus filhos andarem no caminho da escravidão. Amém? Então, vou deixar por aqui esta mensagem. O que preciso fazer para ser salvo? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.